Fala, minha galera que acompanha o Professor Alan no YouTube. Fala, galera do Spotify, projeto de resolução estratégica de questões do Professor Alan Vinícius. Vamos lá, projeto 100% focado em aumento de produtividade, em aumento de performance nos estudos através do método AV4.4, projeto que busca que você aumente o seu índice de acertos. Claro que por a minha especialidade envolver as especialidades, melhor dizendo, envolver direito constitucional, envolver direito administrativo, isso será o efeito colateral positivo. Você vai aprender essas disciplinas. Mas o meu grande objetivo aqui, enquanto treinador de estudantes, é lhe ensinar o como. Então, nesse momento, como é um projeto que se repete todo santo dia, imagine ao final de um ano quantas questões comentadas você terá feito. E ao final de 2 anos, de 3 anos, olha que projeto maravilhoso. Então, todo santo dia, ao meio-dia, nós temos uma questão nova. Então, por isso, nesse momento, você já deve seguir o canal do YouTube do Professor Alan, ativar as notificações e já curtir essa aula. Em relação ao Spotify, se você estiver acompanhando pelo Spotify, já vai no Spotify, segue o podcast do Professor Alan e, igualmente, ativa as notificações. Combinado? Fechado? Bacana. Então, vamos para a questão de hoje. Nós estamos traçando aí a questão de número 24, e aí nós precisamos tomar cuidado sempre com todo o processo metodológico de resolução. Então, método AV4.4, nós estamos diante do projeto de resolução estratégica de questões. Seguindo esta linha, seguindo esta vibe de resolução estratégica de questões, é fundamental que você enxergue alguns pontos. Professor, e quais são esses pontos fundamentais que eu precisarei enxergar, que eu precisarei dominar para efetivamente gabaritar a questão na minha prova? Você precisará saber de forma detalhada o processo de resolução que você seguirá. Então, seguindo esta linha de raciocínio, o que é fundamental de você avaliar? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos comigo? É fundamental que você avalie o seguinte: olha só, permitir ou facilitar permuta, ou melhor, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado se constitui como ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Gente, neste tocante, é fundamental que você enxergue o que eu chamo especificamente dentro de um cenário como um padrão de resolução. É isso que eu quero de você. Quando você enxerga um padrão de resolução, fica mais fácil de você identificar o que precisa ser identificado. Então, no padrão de resolução, nós temos o direito administrativo na linha da disciplina. Então, perfeito, professor. Direito administrativo é a disciplina. O tema que nós temos é improbidade administrativa, tema extremamente relevante na abordagem de concursos públicos. E o subtema, nós estamos diante dos tipos de atos de improbidade. Tipos de atos de improbidade. Tipos de atos de improbidade administrativa. Então, seguindo este cenário, você vai visualizar com as alterações tidas na lei de improbidade no ano de 2021, nós tivemos alterações substanciais na lei 8429,
Então, com isso, nós ficamos com três tipos, ou três grandes tipos de atos de improbidade. Só que, geralmente, a prova tentará lhe confundir os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito com aqueles que ocasionam lesão ao erário. Então, vamos lá? Então, tipos de atos de improbidade administrativa. Aqui a sacada que você vai ter, gente, essa dica que eu vou lhe trazer é fundamental para você acertar as questões. Então, nós temos autos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Nós temos atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário, assim como nós temos atos de improbidade que geram ou que causam ofensa aos princípios da administração pública. Bacana, professor. Ou nós temos os atos de improbidade administrativa que causam ofensa aos princípios da administração pública. Se você enxergar isso, o que é que nós temos? É comum a linha de questões que vão diferenciar esses aqui. Ó. Ele vai tentar lhe pegar no enriquecimento ilícito, confundindo-lhe com as situações de lesão ao erário. E é exatamente aqui que nasce a importância do que eu vou te falar agora. Quando você tem um estudo que você consegue fazer esse tipo de subdivisão, em um momento do seu estudo, você vai saber os fatores que levam ao enriquecimento ilícito e aos fatores que levam à lesão ao erário. Então, qual é a sua sacada? Você precisa ter uma organização estratégica dos estudos. E essa organização estratégica dos estudos está relacionada ao que, professor? O que eu preciso saber? Você vai precisar construir uma linha em que você saiba as disciplinas, que você identifique os temas, que saiba os subtemas. Então, é fundamental que tenha em mente quatro elementos no processo organizacional. Você precisa saber a disciplina. Você precisa saber os temas dessas disciplinas. Só que no momento que você vai estudar vai ser um tema só. Você precisa saber o subtema daquele momento do estudo. E você precisa saber os tipos de estudo existentes. Por exemplo, aqui, o tipo de estudo que a gente está desenvolvendo é resolução de questões. Mas eu tenho diversas aulas que são aulas de teoria. Eu tenho diversas aulas que são aulas relacionadas a questões. Então, a forma de desenvolvimento de uma coisa ou de outra é diferente. E tudo isso, claro, que vai combinar com a fixação do conteúdo que você vai ter através especificamente das revisões. Se faz sentido para você, se hoje você senta para estudar e não sabe organizar estrategicamente os seus estudos, peça ajuda. Então, se você hoje efetivamente tem uma dificuldade grande de organização dos estudos, mande o WhatsApp para o professor Alain e faça a seguinte pergunta: professor, como é que funciona o seu acompanhamento individual? Eu vou deixar aqui o WhatsApp, tá certo? O WhatsApp é o 71993811035. Na descrição desta aula, seja no YouTube, seja no Spotify, também está disponível para você o WhatsApp, tá? Lembre-se que o mundo é de quem age. Se você ficar esperando sair um edital para iniciar os seus estudos, talvez você já esteja com um passo atrás dos seus concorrentes. Então, o momento que você tem que fazer isso é exatamente agora. É isso que você precisa constatar. E aqui, o que é que eu preciso que você diferencie na sua mente? Quando eu falo de atos de improbidade que ocasionam enriquecimento ilícito, então,
atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Eu tenho alguns verbos no artigo 9º da lei que aí você consegue matar. Você vai ver que aparece assim, ó. Primeiro, perceber vantagem econômica, vantagem econômica indevida. Pode aparecer assim, perceber. Pode aparecer, ao invés de perceber, pode aparecer receber. Então, você vai matar a questão pelos verbos. Receber vantagem econômica indevida, esse é o 2. Pode aparecer o verbo usar em proveito próprio algo que pertence ao Estado. Pode ser incorporar. Pode ser adquirir. Note que é para a pessoa o benefício. O benefício, portanto, é um benefício para si. Então, isso são os atos que importam enriquecimento ilícito. Quando a gente faz o contraponto, vão surgir os atos de improbidade. Então, nós temos os atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário, ou seja, lesão aos cofres públicos. Então, o que é que você vai ter? Você vai ter assim, ó, permitir que terceiro enriqueça ilicitamente. Então, permitir é algo para o outro. Então, ele não está recebendo uma vantagem econômica por isso, mas ele está, de alguma forma, gerando uma lesão para o erário. Então, permitir, facilitar, doar, liberar, são cenários que vão nos remeter a uma linha de atos de improbidade que ocasionam especificamente uma linha de lesão ao erário. Não esquece disso. Então, nós temos uma linha do enriquecimento ilícito, que é o de perceber, ou de receber, ou de adquirir, incorporar, usar. Tem um outro também que eu acabei não citando aqui, e eu vou colocar, que é o aceitar, né? Que é o caso especificamente do inciso 8, que é aceitar o emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento. Seria uma linha específica que eu preciso citar aqui. Então, vamos colocar só o 6, que seria o aceitar. Então, essa linha mata ou quebra qualquer linha de pegadinha de concurso. Agora, quando eu penso na linha do facilitar, do permitir, do doar, outro cenário, outro verbo que aparece muito é conceder, no caso de benefícios. Então, conceder benefício financeiro, benefício tributário, liberar. Uma outra linha é celebrar, ou seja, você de alguma forma está lesionando o horário. Então, esse ponto, inclusive, é atinente ao permitir ou facilitar um cenário de aquisição, permuta ou locação do bem ou serviço por preço superior ao de mercado, encontra guarida no artigo 10, deixa eu colocar ele aqui, no artigo 10, inciso 5 da Lei de Improbidade. Então, o artigo 10 é o que trata dos atos de improbidade administrativa que ocasionam lesão ao erário. Então, essa linha de permitir ou facilitar aquisição, permuta, especificamente, ou locação de bem ou serviço por preço superior ao valor de mercado,
É um ato de improbidade administrativa? Essa é a primeira pergunta. Esse ponto que está aqui descrito é um ato de improbidade? É. É isso que eu quero que você veja. Se constitui como ato de improbidade administrativa? Sim. O erro da questão não é que importa enriquecimento ilícito. O que é que deveria estar escrito na questão? Que causa lesão ao erário e não que importa enriquecimento ilícito. Este é o erro da questão. Consequentemente, a questão de número 24, o gabarito é um gabarito, ó, errado. Gabarito da questão 24, ó, gabarito errado. Gabarito errado. Isso tem que estar claríssimo para você. Gabarito, deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu trazer o nosso circular aqui bonito, gabarito errado. Perfeito, gente? Assim nós matamos, nós fechamos a questão de número 24. Só que é fundamental que eu traga algumas dicas aqui para você. Como assim, professor? Quais são as dicas que eu preciso que você vislumbre? Quais são as dicas que eu preciso que você visualize? Fundamental que você enxergue essas dicas. É exatamente aí que nasce o seguinte: todo santo dia, todo santo dia, entenda isso, todo santo dia vai surgir uma dica nova através aqui do YouTube ou através aqui do Spotify, depende da plataforma que você esteja me acompanhando. Então é importante que você tenha algumas providências a partir de agora, que você siga de uma forma bastante direcionada os materiais que eu disponibilizo para você diariamente, tá? Professor, e onde é que estão esses materiais diários? Especificamente em algumas redes sociais. Todo santo dia, no Spotify, tem um podcast novo. Esse podcast novo, ele sempre está disponível às 6h06 da manhã. 6h06 da manhã, assim como a resolução estratégica de questões, esse tipo de questão que você está vendo aqui, sempre fica disponível ao meio-dia, tá certo? O mesmo vale em relação ao YouTube. No caso aqui, especificamente do Spotify, especificamente no cenário aqui do Spotify, é todo santo dia, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó, todos os dias, 6h06 da manhã, 6h06 da manhã e ao meio-dia, tá? Todos os dias. Você vai encontrar material novo no Spotify. Já quando eu raciocino o YouTube nós temos, é um projeto já diferente. No YouTube, você vai ter todos os dias ao meio-dia. Então, todos os dias no YouTube ao meio-dia. E semanalmente, durante a semana, nós temos aulas ao vivo. Por isso que é importante que você ative as notificações e se inscreva no canal. Por exemplo, a aula de ontem eu não divulguei. Eu fiz apenas para quem já estava inscrito no canal ou inscrita, porque eu preciso beneficiar aqueles que são mega comprometidos. Tá certo? Fechado? Então, esse é o ponto. Além disso, nós temos o cenário do WhatsApp. Falamos hoje sobre a importância de você ter um acompanhamento profissional personalizado. Esse acompanhamento é feito de forma individual, exatamente de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua rotina, de acordo especificamente com o concurso que você almeja. Se você quer entender o funcionamento da mentoria, do acompanhamento do professor Alain, manda mensagem no WhatsApp, perfeito? Além deste cenário, nós temos também diariamente as questões do Telegram.
As questões do Telegram, elas também estão disponíveis todos os dias, às 5 da manhã, às 9 da manhã, às 13 horas, perdão, e às 18 horas. Além disso, todo santo dia, as resoluções comentadas às 7h30. Além das 7h30, nós temos a resolução comentada das 9 horas. Depois, 7h30, perdão, 12 horas, nós temos a resolução comentada das 16 horas e das 19 horas. É todo santo dia no Telegram. Então, se você ainda não está neste canal, faça isso imediatamente. materiais.acerteconcurso.com/telegram. Além disso, é fundamental que você esteja no Instagram diariamente. Eu trago dicas sobre aumento de produtividade e aumento de performance no meu Instagram. Assim como no Acerte Concursos, você tem dicas tanto do professor Alan quanto de outros especialistas. Aliás, o Acerte Concursos é o maior curso de preparação para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. Concursos para todo o Brasil. Então, se você almeja efetivamente fazer parte do time que conta com os melhores especialistas, manda mensagem no 71984244057, tá certo? Inclusive, nós temos várias oportunidades de cursos de questões. Então, se você quer entender como funciona, manda mensagem para minha equipe, que atenderemos você da melhor forma possível, da forma mais personalizada. Fechado? Amanhã, impreterivelmente, ao meio-dia, nós teremos a questão de número 25. Grande abraço, tamo juntos, rumo à aprovação. Valeu!